o início do design, eu vou fazer a base de equilíbrio. Aqui você consegue ver que a cauda dela é um pouquinho mais baixa, né? Aqui começa o ponto alto e a cauda está bem mais abaixo, tá? Então, o que a gente faz exatamente nesse tipo de design é você trazer um pouco mais o ponto inicial, um pouco mais para baixo, tá? Aqui eu consigo ver que ela tem bastante pelinho crescendo, então ela tem sim pelos o suficiente pra gente conseguir fazer essa parte inicial um pouquinho mais baixa, para dar essa inclinação para as sobrancelhas, tá? Trazer ela inclinadinha assim. E aí sim, depois eu consigo levantar um pouquinho mais aqui a cauda da sobrancelha dela. Então eu faço a base, perceba que a base não vai ficar lá onde ela começa, né, os pelinhos. Vamos fazer o início, sempre pintando a parte de trás do paquímetro. Posiciono lá no ossinho lacrimal, ossinho nasal e puxo pra cima. Se não ficar tão demarcado, reforce com o lápis novamente. E aí sim você tem então essa marcação um pouco mais definida. Vou replicar essas medidas. Não precisa você saber quanto que tem, tá? Só replica essa mesma medida na outra sobrancelha. Depois eu vou ver o volume dessa sobrancelha, claro, sem tirar muito o que ela já tem, tá? Porque ao mesmo tempo que eu quero abaixar essa sobrancelha, eu não posso vir aqui e retirar tudo isso aqui de pelo dela. Então eu tenho que vir aqui até no máximo que ela tem de volume e fazer essa marcação. Tá? Olha só, eu fui até o máximo ali do volume dela. Então, todos esses pelinhos aqui, eu vou fazer a retirada que não faz parte da sobrancelha dela, aqueles pelinhos. Eu vou medir o olho, pode abrir o olho um pouco pra cima. E venho com o meu paquímetro no finalzinho do olho, a outra ponta vai dar onde deve ser o ponto alto. E eu faço essa demarcação e vou replicar isso na outra sobrancelha também. Agora sim eu vou ver quantos milímetros que deu o início da sobrancelha para trabalhar o volume do ponto alto. Aqui, como tem quase 10 milímetros, eu vou colocar então quase 8 milímetros no ponto alto, tá? Diminuindo 2 milímetros em relação ao volume do ponto alto. E faço um pontinho de orientação. E na outra sobrancelha, a mesma coisa. A partir de agora eu posso fazer o ligamento aqui desses pontinhos e formar então todo o projeto. Aqui escorregou um pouquinho, olha só a marcação, então você vai e faz novamente a marcação até o ponto de orientação. E vou seguir a minha linha base, minha linha de equilíbrio aqui embaixo, tá? Aqui eu vou seguir de ponto a ponto também. Como eu já falei pra vocês, vocês conseguem fazer isso com a régua bem firme na pele da cliente ou
a mão livre ou com fio também. Fiozinho pintado com lápis, com batom preto. Você consegue fazer essa demarcação, tá? Aqui, como tem muito pelo, eu vou fazer a mão livre. Pode escorregar a minha régua. Está feita então a marcação, agora eu vou conferir. Essa aqui ficou um pouquinho mais larga, então eu vou conferir e ajustar essa marcação. Por que eu faço esse projeto? Primeiro, para poder ver se a tua sobrancelha está adequada pro seu biotipo, toda a tua face, de acordo com as medidas também das suas características e tudo mais, tá? E em alguns casos de erro, por exemplo, na tua sobrancelha, a gente consegue consertar fazendo uma reconstrução desse desenho, tá? Aqui, por exemplo, todos esses pelos que estão aqui dentro dessa caixa, eles fazem parte, né, da tua sobrancelha natural, tá? Se eu consigo ver através de todas essas medidas que eu faço, como eu falei, de acordo com todas as suas características. Então, sem nunca ter te visto, sem nunca saber se a tua sobrancelha já foi assim ou não, eu sei que ela já foi, entendeu? Então, o que dá pra fazer... Eu vou fazer a retirada de todos esses pelos que estão fora aqui da caixa. E os que estão aqui dentro, ó, que faz parte para deixar ela bonita, alinhada, tá? Mais grossa também, eu vou deixar eles ali, tá? Em média, 6 meses, você consegue preencher isso aqui novamente, tá? Pode ser que você consiga antes e pode ser que você consiga depois também. Só mais que 6 meses, né? Então é mais um trabalho aí de paciência da sua parte e da minha parte. Toda vez que você vir aqui, eu vou fazer esse mesmo projeto, onde a gente vai trabalhar sempre fora dessas marcações, tá? Aqui é a parte de dentro dessa marcação, tá? Aqui tá grossinho, que eu acabei ajustando por conta dessa daqui que tava mais fina. Mas o que eu vou trabalhar é o que está fora aqui, daqui, né, pra baixo. Tá? Então essa daqui tava bem mais fina, eu consigo ver que o volume que foi tirado ela, né, tava bem mais fina, e essa daqui também. E aí a gente vai ajustando ela com o tempo, tá? Aí eu vou fazer a retirada, a limpeza toda, e aí logo em seguida eu te mostro novamente pra você ver e te explico. E te mostro também como que você pode fazer com lápis pra poder preencher isso daí de uma forma bem natural. Bom, aqui então eu vou tirar todas essas marcações pra ver, né, se ficou ainda algum pelo fora desse desenho e assim fazer a retirada dele. Olha só como que vai ficar. Todos esses pelos aqui fazem parte, né, do design natural dela.
Aqui ficou alguns pelos que ainda estavam em cima da marcação, que eu vou fazer o alinhamento. Todos esses pelos aqui vai crescer novamente e vai formar novamente o desenho natural dessa sobrancelha. Só ter paciência, explicar para a cliente o porquê, né, que você está fazendo isso, mostrar também que faz toda a diferença, assim, né, no rosto da cliente também, essa reconstrução, e que tem jeito, né, em muitos dos casos tem jeito fazer essa reconstrução e ela se fechar novamente e a cliente ter novamente a sobrancelha original dela, né, os pelinhos na parte superior. Na parte superior é bem importante fazer esse alinhamento, essa limpeza bem certinha, porque é o que vai dar, aqui nesse caso, é o que vai dar maior acabamento para a sobrancelha dela, é a parte superior. Aqui tem um pelo que ele não tá ficando muito em cima ali do desenho dela, tá? Então esse pelo aqui eu vou cortar ele, tá? Para ele se assentar mais dentro do desenho, tá? Mas só um pelo que tiver ficando, só o pelo que está fora do desenho que você corta, tá? Não vai cortar todos esses pelos, não puxe. Se você puxar, deixa eu pentear aqui. Se você puxar isso daqui e cortar, eles não vai cobrir, né, essas falhinhas, tá? Você não pode puxar esses pelos aqui pra baixo e cortar. Você tem que pentear eles pra dentro e deixar eles ali. Se for preciso, se for pelos que foi retirado anteriormente de forma errada, que ele está se direcionando para baixo, explique para a cliente fazer a colocação de um rímel transparente para corrigir esses pelos e alinhar eles dentro do desenho.